Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Antunes aqui e hoje eu tô aqui para passar mais uma dica de desenho para vocês. Então se você assistiu o primeiro vídeo e você já conseguiu tirar aquele desenho bacana que você queria, só que ele não ficou bem como você esperava, hoje eu vou estar passando uma dica para vocês aí para ficar melhor esse desenho, para você melhorar a qualidade dele, tá? Então se você assistiu o primeiro vídeo você já conseguiu tirar, se você não assistiu eu vou deixar ele aqui em cima e vou deixar o link na descrição também, beleza? Então o que eu vou passar para vocês hoje é que você não deve fazer o seu desenho sempre de primeira. Você precisa primeiro fazer um esboço desse desenho, e é isso que eu vou mostrar. Então vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo. Então, gente, eu tenho aqui alguns desenhos que eu já fiz antes. Se alguém quiser tá vendo esses desenhos aí, eles estão no meu Instagram lá. É só... vai aparecer na tela aí o Instagram se vocês quiserem acessar lá para dar uma olhada. E alguns mais detalhados, outros menos, uns coloridos, outros só no grafite. Mas o que eu quero mostrar para vocês com isso? O que a gente precisa fazer para chegar no resultado que a gente espera de um desenho? Porque eu já passei no primeiro vídeo uma técnica lá para você tirar esse desenho. Então como que você vai fazer para desenhar ele certinho. Mas às vezes você olha e não ficou bem como você esperava. Então ele ficou um pouquinho torto ainda, de repente. Então nesse vídeo eu quero passar para vocês uma dica como que a gente vai melhorar esses desenhos, tá? E é através de um esboço. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou fazer aqui um desenho para vocês aqui de um anime, tá? Que é mais simples de desenhar do que um rosto. Vou começar desenhando aqui da forma, vamos dizer assim, não errada, mas a forma mais difícil, tá? Então a gente começa traçando ali já com o lápis forte, como se a gente já estivesse finalizando esse desenho. E isso deixa a gente com uma chance só de acertar esse desenho. Por que uma chance só? Porque eu posso corrigir depois? Posso, mas não fica tão legal. Então a gente tem uma chance só. Então vou traçando as orelhas ali, conforme a minha referência. Eu vejo que o rosto dele é arredondadinho. Eu vou puxando o cabelo dele ali também. Parto para a parte de dentro do desenho ali. Vou desenhar os olhos, tá? Tudo. Então é como se eu realmente já estivesse fazendo esse desenho, finalizando ele, tá? Pode ser que fique bom? Pode ser que fique bom. Não, nem sempre vai ficar ruim, mas sempre pode melhorar. Então o desenho ali também é a boca, o detalhe do rosto, o nariz. E depois olhando no geral assim, não ficou tão ruim, mas pode melhorar. Então, por que não é legal a gente traçar forte assim? Porque se eu precisar apagar alguma coisa ou corrigir esse desenho e eu passar a borracha aqui, ele vai ficar marcado. Se eu precisar pintar, por exemplo, ali por cima, alguma parte que eu precise pintar, ele vai ficar aquela linhazinha branca por onde eu já tinha traçado. Então não fica muito legal se eu precisar apagar para pintar depois, tá? Então, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? A gente precisa fazer um esboço. Então vou fazer aqui do lado aqui, tentar fazer o mais igual possível esse desenho que eu já fiz. E a gente traça bem fraquinho, tanto que não vai dar nem para ver no vídeo direito. Então vou traçando bem fraquinho mesmo, tudo. Faço ali os olhos, tudo. O mesmo rosto arredondado. Puxo o cabelo, desenho a boca. Então é o mais parecido possível para ficar igual o que a gente já tinha feito antes. E aí a gente dá aquela olhada com aquela cara de conteúdo, levanta uma sobrancelha só, né? E começa a traçar realmente. Aí que tá o pulo do gato. A gente não vai traçar exatamente por cima da linha que a gente já tinha feito. A gente dá aquela analisada, faz aquela cara de conteúdo, né, para analisar nosso desenho, e a gente vê o que tá de errado nesse desenho. Por exemplo, olhando ali o primeiro desenho que a gente fez, a gente vê que o cabelo não tá muito certo, então a gente começa a traçar as linhas um pouco fora daquelas primeiras linhas que a gente fez. Então ele fica um pouco mais proporcional ao desenho que a gente está fazendo. Então o cabelo ali já dá pra ver que ficou mais interessante. A orelha a gente vê que não é tão redondinha, ela tem umas pontinhas e tal. A gente desenha outra orelha ali também. O rosto dele a gente vê que não é tão arredondado quanto estava no primeiro desenho. Então a gente afina ele um pouco ali e não faz tão redondo. A gente puxa ali ele como se ele fosse tivesse umas pontinhas ali também. Então já dá um formato bem mais harmônico para o nosso desenho. Fica bem mais legal.
E a gente vai fazendo ali a parte interna da mesma maneira. Então, os olhos, o outro olho aqui, a gente repara que no desenho mesmo, essa parte do olho de cima desse personagem ele é um pouquinho mais grossa. Então a gente já puxa esse detalhe também. Faz ali o detalhe da boca e o nariz. Só que nem sempre vai ficar no mesmo lugar. Então vai ficar aquelas linhas que a gente traçou fraquinho por baixo. Então a gente não precisa pintar nada. A gente simplesmente faz os traços ali, novamente os traços fortes, e a gente vai passar a borracha por cima, porque aqueles traços bem fraquinhos que a gente fez no início, eles vão sumir todos, porque a gente tinha traçado eles bem fraco, de maneira bem fraca mesmo. E como a gente traçou forte depois, é só a gente agora riscar por cima novamente. Então agora não tem trabalho nenhum de analisar esse desenho. É só realmente passar o lápis por cima de novo, da onde a gente já tinha traçado feito esse traço forte, né? E daí vai ficar de acordo com o que a gente esperava, assim. Então a gente vai traçando tudo, e só de comparar um desenho com o outro já dá pra ver que uma diferença muito grande de um desenho pro outro só por fazer o esboço. Então tá muito mais de acordo do que a gente esperava do que se a gente tivesse feito uma vez só. E aí a gente começa a fazer o detalhamento do nosso desenho. Então já começa a fazer ali os detalhes do rosto, do nariz. A gente pode pintar o olho dele ali, como eu fiz ali, a pupila do olho. E a gente pode começar a fazer de repente alguns detalhes a mais, como um sombreado, pintar o cabelo. É interessante nos desenhos também, quando a gente for pintar, a gente sempre pintar numa mesma direção. Então você pode perceber aqui que eu estou pintando o cabelo dele, ó, sempre na mesma direção. E se eu precisar escurecer, eu vou pintar no sentido contrário, porque daí vai cruzar essas linhas e ele vai dar um efeito mais de um preenchimento melhor no nosso desenho, para fazer esse um pouco mais escuro, né? Então eu estou fazendo o sombreado do cabelo dele e tal. Então a gente vai enriquecendo o nosso desenho a partir daí. Por quê? Porque ele já está mais legal. Se eu tivesse feito já no primeiro desenho ali, o resultado não ia ficar tão bacana quanto depois de um esboço, né? Então eu vou pintar ali também a bandana dele. A bandana dele é um pouco mais escura, então a gente pinta ela toda no mesmo sentido, correndo o lápis ali no mesmo sentido. Só que ficou muito claro, então vamos escurecer um pouco aqui. Então a gente risca no sentido contrário, e daí já fica numa tonalidade bacana. Já fica mais escuro com o cabelo ali, fica bem legal. Se eu precisar escurecer um pouco mais, eu ainda posso riscar ali na vertical, ele vai ficar um pouco mais escuro também. E a gente vai detalhando o resto do desenho também. Qual que é a intenção desses vídeos que eu estou fazendo aqui? A gente vai evoluindo aos poucos. Então no primeiro vídeo ali a gente já viu como desenhar, como fazer uma cópia de um desenho ali com o quadriculado. Agora a gente já está vendo como melhorar esse desenho. E futuramente aí a gente vai postando mais vídeos também, melhorando cada vez mais os resultados. Então agora a gente comparando aqui um desenho com o outro, dá pra ver que ficou muito diferente. Beleza, gente? Então se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.